Sabe, rapaziada, como é que vocês estão? A gente é domingão, dia 11/1, e a gente vai abrir uma live durante a tarde para quem está aqui dentro do grupo free da mentoria. Partiu? Já tem gente chegando. Vou ensinar como é que faz um blueprint de um canal que está em expansão, um canal brasileiro. Mano, desculpa, mas aí encontramos e a gente vai. Não vai copiar, pode ficar tranquilo. A gente vai só pegar teu tema e vamos transformar em algo melhor. Fechou? Bora! Reborn Story. Vamos lá, a gente precisa entender primeiro, cara, do que tá falando isso aqui, tá? Então, já tira isso aqui, vamos a gente pegar essa descrição aqui desse canal, tá? E alimentar o nosso agente, tá? Hoje eu tô com o V7, tá? Então, pode acontecer de para vocês trazer uma diferença no resultado quando vocês forem fazer. Mas, mano, o V5 tá na promoção aí, mano. Vocês podem... Isso. Vamos lá. Copiamos aqui, copiamos aqui. Aqui a gente já entendeu. A gente tem que entender dentro do canal. Vamos lá. Tu acha melhor fazer esses... Vai? Fala, mano. Tá saindo. Tu acha melhor fazer esses vídeos aí pelo Grok ou VEL3? Cara, eu trabalho hoje com o VEL3, né? Hoje eu tenho uma conta, mas, mano, dá pra fazer no Grok, dá pra fazer em qualquer lugar, mano. O meu único problema com o Grok é a fala dele, fica meio... Mano, tu vai gerar em outro lugar, né? Vai gerar só o vídeo ali. Entendi. O áudio não tem problema, não. O áudio, pra mim, é tranquilo. Pode ir de boa, em qualquer lugar. Entendemos o roteiro, entendemos aqui a descrição do vídeo. Vamos entender também como que funciona o título. Os comentários. Tu copia todos os comentários? Todos os comentários. Todos não. Às vezes tu entra num vídeo que tem, sei lá, 2.000 comentários, né, mano? Daí não... não. Copio mais ou menos um pouco, assim. Só os mais lá de cima, que é os mais recentes, os que mais fizeram... Opa, nem deu. Opa. Uma galera aí de festeirê aí. Vai. Foi aqui. Comentários. Tá. Isso aí. Analise. Três blueprint, tá? Pesquisamos. Vamos lá, então, rapaziada, ó, veredito, tá? O que eu fiz? Vocês entenderem, tá? A gente descobriu
o canal Ouro, né, que é 2 vídeos, 5.000 inscritos, tá? Ele é novo, tá? É um canal novo também, só tem 2 semanas o canal, por mais que seja um e-mail mais antigo. Entendemos aqui, entendemos lá, copiamos a descrição, copiamos o roteiro, copiamos a descrição do canal, o título e os 2 vídeos. Colocamos aqui, pedimos para eles analisar, nos trazer um blueprint e uma análise dos comentários, tá? Então ele está trazendo aqui, ó, veredito sem açúcar, tá? O vídeo é excelente e o título é fraco. Ele não está à altura do impacto emocional, histórico e o algoritmo do conteúdo, tá? É descritivo demais, neutro demais e não cria nenhuma lacuna cognitiva. Beleza, isso ele está analisando um título, tá? A leitura das dores e está fazendo a leitura principalmente das dores do título, gatilhos emocionais e tudo que tem que ter num título normal. Tá? Então, ele está trazendo mais um pouquinho aqui e está trazendo as dores, tá? Ó, identidade da ferida e orgulho histórico. Obrigado por mostrar o mundo que nós fomos. Muito orgulho de ser português. Então, aqui as pessoas estão trazendo as dores de saudade, né? Então, a dor, apagamento histórico e esquecimento global. Dor número 2 dos comentários. Nunca vi um terremoto assim. Deve ter um terremoto ali dentro do roteiro. Então, está escrito aqui que a tragédia mudou tudo, mas raramente é sentida. Então deve ter um terremoto que abalou lá em Lisboa e a galera sente saudade. Então aparece que eu estava lá, as imagens são mais reais, janelas para o passado. Então a dor é histórias contadas com fato, não como vivência. E a brecha do algoritmo é a maioria dos canais de história explica, tá? Essa é a maior brecha. Pouquíssimos fazem o espectador sentir que esteve lá. Então dá para ver por isso. E os vídeos têm muitos cliques, tá? Muitas views. E aí a gente vem lá, o erro estratégico oculto, né? Então você posicionou o vídeo como documentário histórico, mas o público está consumindo como, ó, experiência emocional de colapso mais um renascimento. Então o que? Isso é um desalinhamento recomendado, desalinhamento da recomendação lateral. Porque o YouTube não sabe para quem jogar. Então é história, ou é documentário, ou é catástrofe. Mas mesmo assim, muita galera clicou e deu muitos cliques. Então aqui ele vai trazer 3 blueprints para nós, tá? São 3 versões de 3 canais que a gente pode estar criando em relação a esse tema, tá? Agora presta atenção. Esses não são títulos bonitos, são arquitetura de domínio. Não. Tá, primeiro, tá? A continuação, tá? Escalar o que funcionou. Só tem que explicar para ele que ele não entendeu que o canal não é meu. Ó, mano, o canal não é meu, eu achei. Garimpando nichos. Acho que essa explicação muda tudo, né? Muda tudo, tá? O que mais que a gente vai pedir que a gente viu ali em cima, que ele entendeu, né? Qual é o tema do canal e novos blueprints. Agora sim. Tá, agora ele vai entender que o canal não é nosso, que ele... Vamos lá, agora sim mudou tudo, né? E mudou para melhor. Por isso que não é uma análise de canal para copiar, é uma leitura de uma brecha do mercado, tá? Então, aí ele ativou o nosso mode do full title e mais uma leitura de nicho, tá? Então, o full title é um dos modes que o Agente V7 tem, que é para a gente analisar profundamente títulos, tá? Então, isso eu não mostro lá nos canais. Mas vamos lá. Primeiro sim, isso muda tudo. Quando o canal não é teu, o jogo muda, tá? Como melhorar esse vídeo? Já mudou a percepção. Então, a gente pega o que está dando errado, o que está dando certo, e a gente melhora para criar um canal novo do zero. Que território esse canal ocupa e que território ele não ocupa. Tá? E é isso exatamente o que tu quer quando tá garimpando o nicho, tá? Qual que é o tema real do canal? E não é óbvio, tá? Os temas normalmente não são as coisas mais óbvias que vocês vão lá. Vocês vão olhar aqui, vocês vão até dizer que é história, o que mais que ele falou ali? Ó, documentário histórico, reconstrução em IA, como ele falou lá nos títulos lá. Mas o tema central real, e é isso que realmente faz o público se interessar e clicar, que nem a gente falou lá sobre as dores, que ele tá falando sobre a reconstrução de Lisboa, no tempo que era diferente. É isso, cara, não é porque tu botou um super título ou que tu fez
o tema de casa ali, dizendo que é um canal de histórias. Então ele está dizendo aqui, ó, o tema central e real desse canal é civilizações no liminar do colapso. Então são vistas no último momento antes da queda, reconstruídas como experiência. Esse canal, ele não fala de Lisboa, tá? Ele fala do poder no auge, da complexidade máxima, contradições internas, e o segundo antes do colapso. Lisboa é só o piloto perfeito, tá? Só o piloto perfeito para isso. Deixa eu ver aqui um comentário aqui, baseado em sentimentos. Baseado nos sentimentos do público, tá? Por isso que eu falo, mano, tema é título, tudo é tema, tá? Dentro de um título vai existir um tema, onde esse tema vai ser justamente onde as crianças, as pessoas vão clicar, tá? Então, tour em Lisboa em 1700. Quem vê isso aqui não somos nós brasileiros, tá? Quem vê isso aqui começou a ver, mais ou menos, são portugueses, são pessoas que gostam de história, são pessoas que estão lendo. Então, aqui, quando ele fala que está trazendo uma tour por Lisboa em 1700, ele está realmente fazendo essa referência do que aconteceu há anos atrás, e as pessoas ou ouviram dos seus avós falar, dos seus tataravós, ou alguém que morava em Portugal. Cara, normalmente é isso, tá? Entanto que o próximo vídeo que ele lançou deu 320 mil, tá? Então aqui tá micronichado, digamos assim, somente para Lisboa e Portugal, e quem tem esse interesse, tá? Aqui ele já entrou na peste bubônica, tá bom? Então é 1300, todo mundo praticamente estudou, conhece sobre a peste bubônica, então por isso que deu muito mais acesso, porque aqui ele está trazendo justamente a explicação de como era lá no tempo e como que aconteceu, tá? Isso aqui hoje em dia eles não falam muito, mas antigamente tinham filmes que falavam sobre a peste bubônica, como que é. Então tudo isso que ele está trazendo agora são coisas que tinha em VHS, coisas de explicação, que hoje a tecnologia, ela não traz mais, não existe mais filmes sobre isso e tudo mais, entendeu? Mas existem pessoas ainda de 40, 50 anos, 60 anos, que ouviram muito falar sobre isso, e que se preocuparam muito com isso. Assim como nós, cara, quando a gente passou na pandemia agora, a gente entende, se tem alguma coisa sobre a pandemia, tu vai entender porque tu passou por isso, né? E tu, daqui para frente, tu vai falar pro teu filho que tu passou por uma pandemia, sabe? Então, daqui a uns anos nós vamos ser reconhecidos por isso, quem sobreviveu à pandemia e tal, e como que era, sabe? Então, isso que está sendo importante agora, é por isso que ele está conseguindo, tá? Então, vamos lá. Promessa invisível do canal, tá? Que a gente não consegue ver, tá? Veja como o mundo era antes de tudo dar errado, tá? Então, aqui em Lisboa aconteceu um terremoto, se tu for ver, só catástrofes também, tá? Então, Reborn Story, tá? O nascimento da história, né? Então, aqui aconteceu um terremoto em Lisboa, que destruiu tudo, taraná, e aqui a gente está falando sobre a peste bubônica. Então, tem bastante tema aqui dentro. Ó, vamos lá. Explica isso porque o vídeo da peste bomba, tá? Então, ó, veja o mundo como realmente era antes de tudo dar errado. Isso explica por que o vídeo da peste bomba, o de Lisboa bomba, e os comentários são emocionais. As pessoas pedem Japão, Roma, Kyoto e Guimarães. Olha o que as pessoas pedem, tá? Quem é que é do Japão aí? Ó, se as pessoas pedem Japão, porque tem gente que quer saber sobre Hiroshima, Nagasaki, entre outros acontecimentos que aconteceu no Japão, no mesmo estilo narrativo. Como eu já falei antes, lá no WhatsApp, antes de a gente entrar e analisar tudo, tá? Roma, o que aconteceu em Roma? Império Romano, reis, quem é que falou lá? Augusto falou lá sobre reis e não sei o que, tá? Kyoto, Guimarães, eu nem sei aonde que é Guimarães, mas as pessoas estão pedindo isso. Então, o público está pedindo, cara, me faz um vídeo desse, por favor, entendeu? Ó, presta atenção, tá? Então, elas não querem lugares, tá? Elas querem momentos antes de acontecimentos que aconteceram, como era o Japão antes de Hiroshima, Nagasaki, e Império Romano, sei lá. Isso aqui depois a gente entra mais a fundo, no momento mais específico. Tá, então aqui tá dizendo aqui, ó, olha como a gente é foda, mano. Brecha do algoritmo gigante, tá? O que tu garimpou sem perceber, o que nós achamos sem nós percebermos. O YouTube está lotado de história que explica, timeline animada, 10 fatos sobre, documentário escolares e blá blá blá. Mas está quase vazio de história experiencial de um colapso sistêmico. E pior, quem tenta fazer isso não tem narrativa, ou não tem um visual legal,
ou não tem profundidade. Então, esse canal tem os 3. E é por isso que os 2 vídeos deram muito certo. Tá? Então, agora vamos para os blueprints, tá? Pensando como garimpo e não como dono, tá? Porque eu expliquei para ele lá, então ele me trouxe. Esses blueprints, eles não são só ideias de vídeo, eles são modelos replicáveis do domínio do nicho, do público, tá? Então, não tem nada a ver com o canal em si, o vídeo em si. Tá? Então, blueprint número 1, o último dia antes do fim, a escala natural que deu certo. Então tá, a estrutura, é cidade império, último momento da normalidade, tudo funcionando, o mundo achando que o amanhã existe. Tá? Então, exemplos de títulos que ele trouxe aqui, bem sobre Roma ali, então, Constantinopla, Pompei, e como que funciona, tá? Tempo fechado, Last Day, Final Night, promessas de intimidade, não entrega colapso, entrega iminência. Tá? Segundo blueprint que a gente pode fazer, o mundo achava que era invencível, é outro subtema dentro do mesmo tema. Tá? Então é uma inversão psicológica brutal. Então a estrutura, civilizações que tinham tudo, tecnologias, riquezas, fé, e mesmo assim caíram. Tá? Então a estrutura é muito importante. Ó. As estruturas não são iguais, mas a gente está falando sobre o mesmo tema, e isso que é um blueprint. A estrutura é diferente. Ó. Aqui a gente está falando sobre cidade império, o último momento de normalidade desses impérios, dessas cidades, como tudo estava funcionando, e o mundo achando que o amanhã existia até o último dia antes do fim. Entendeu? Assim como hoje. Cara, amanhã pode acabar o mundo e a gente não sabe. Como que a gente estava vivendo antes de tudo acabar. Entendeu? Então, tu está contando esse tipo de história. Tá? Aqui no segundo, o mundo achava que era invencível. Então é um outro tema. Tá? Então a estrutura desse outro tema, de um outro canal, como é que seria? Civilizações que tinham tudo, tecnologia, tinham riquezas, tinham fé, e mesmo assim aconteceu alguma coisa que eles desapareceram. Tá? Então, alguns exemplos de títulos, né? The Empire, Death Stroke, blá blá blá. Por que funciona? Ataca uma arrogância humana, que é um gatilho universal, conecta passado com o presente e é excelente para uma recomendação fora do nicho. Tá? E o terceiro, que é a vida real que os livros não mostram. Tá? Os livros de histórias não mostram que é a vida real. Então, aqui é uma libertação total do nicho. Tá? Então, como as pessoas viviam, os medos, os cheiros, as ruas, o caos, nada heróico e nada épico. Tá? Então, é outro canal novo, falando sobre outras coisas. Tá? Então, aqui estão os títulos que nem ele traz, e aqui está dizendo por que vai funcionar. Porque humaniza a história, aumenta a retenção e cria comentários longos e emocionais. Tá? Porque é uma vida que os livros não mostram, que a gente não conhece. Tá? Então, o que a gente descobriu sem saber? Que o canal prova que existe um subnicho extremamente forte. História mais colapso, mais uma experiência sensorial. Tá? E o mais importante, não depende de um apresentador, não depende de uma polêmica, não depende de trends, e ele tem uma escala global em qualquer país. Tá? Porque mesmo a gente está aqui no Brasil, a gente estudou sobre Cristóvão Colombo e tudo mais. Tá certo porque descobriu as Américas, mas a gente entende lá sobre Cleópatra e entre os outros, todas essas personalidades que existiram no mundo antes de nós, né? Então, o nicho é evergreen com picos emocionais recorrentes, tá? Então, tu não achou um canal bom, então ele trouxe ali, a partir da análise, ele trouxe ali, tá? Então, tu achou um modelo replicável, um território pouco ocupado, uma dor universal e um formato, tá? E como que a gente vai fazer isso, tá? Olha só, como o próprio análise trouxe, que o pessoal tá pedindo sobre Japão, e entre outras, eu vou trazer para ele, pedir um exemplo de cada do que o público está pedindo. Eu não me lembro onde que está. Não, aqui. Aqui. Colapso aqui. Ó, tá aqui. Mano. Vi que comentou sobre aqui. Me traga um blueprint para cada cidade citada, tá?
Vamos ver o que ele vai trazer para nós. Vocês estão conseguindo entender, não? Sim ou não? Tá? Então, ó. Então eu peguei e pedi para ele. Eu vi, anotei o que o público estava pedindo, as dores, e aí eu vim com o novo, tá? Então aqui ele está trazendo, ó. Se fosse um canal do Japão, tá? O nome seria Edo no Limite do Colapso, tá? Então aqui, ó. Posição psicológica, ordem absoluta, repressão silenciosa e uma beleza ritual. O Japão, em uma pré-abertura, é fascinante porque parecia estável demais. Blueprint do Japão, tá? O tema do canal seria a paz escondida. A paz escondia uma implosão cultural. O título motor seria Inside Edo, a cidade perfeita depois do que não sei o que, tá? E a promessa é: você vai viver no Japão fechado, segundos antes do mundo invadir, tá? Âncoras de narrativa, vidas diárias do Edo. Eu não sei o que é Edo. Cadê o mano que mora lá no Japão lá? Eu não sei o que é Edo, tá? Rituais, silêncios, hierarquia, isolamento total, pressão extrema e invisível. Então são navios negros chegando, sensações constantes de que isso não pode durar. Olha aí, ó, um governo maldito. Por que o algoritmo ama, tá? Japão, curiosidade global permanente. Todo mundo tem uma curiosidade sobre o Japão, mano. Não tem, os caras são fora do eixo. Before Change, né? A lacuna cognitiva poderosa conecta o passado com geopolítica moderna, tá? Então vamos ver aqui, ó, o colapso que ninguém percebeu enquanto vivia. Roma, tá? Posição psicológica, normalidade decadente. Roma não caiu num dia, caiu vivendo. Blueprint de Roma. O tema, a vida comum dentro de um império moribundo, tá? Esse é o tema do canal em si. A partir disso, existem subtemas. Dias, noites, como viviam os soldados, como viviam as pessoas. Então, tudo nisso participa de um certo tema. E é por isso que a gente consegue mais escalabilidade de views. Entendeu? Porque as pessoas que vão assistir sobre o Império Romano e gostam de estudar ali sobre Roma e tal, vão ver sobre... Vai chegar a parte dos centuriões, de quem que era os capatazes, digamos assim, um exemplo, né? Vai falar sobre César. Então, uma coisa vai puxando a outra. E além da gente ter um blueprint gigante do mesmo tema e chamando, tipo assim, agora eu vou ver de César. Daqui a pouco tu vai falar assim, como que era fabricada as carruagens, como que era o Coliseu, os leões, será que se alimentavam do quê? Por que eles sentiam fome? Por que existiam as lutas dentro do Coliseu? Cara, tudo isso são subtemas dentro desse tema gigante que é o canal, que é o colapso que ninguém percebeu. Por quê? Porque era uma normalidade decadente. Por quê? Porque Roma não caiu num dia só, caiu vivendo. Entende, cara? Tudo tem que fazer uma ligação. E os seus vídeos têm que complementar sempre um ao outro, que complementa o tema geral do canal. Então, se conseguiram entender mais ou menos essa ideia, né? Eu sei que eu recebo muito, muito complexo, não sei o quê. Cara, não é complexo. Depois que tu entende. Kyoto, vamos lá, beleza. Ritual e o fim de um mundo. Posição psicológica, tá? Como que a gente vai se posicionar psicologicamente na narrativa e a nossa embalagem para o clicar. Então, ó, estética extrema, tradição rígida e ruptura inevitável. Kyoto é o coração emocional do Japão tradicional, tá? Então, como que a gente vai falar sobre Kyoto, tá? O último suspiro da cultura clássica japonesa. Então, se você está dizendo que Kyoto é o coração emocional, aqui já está falando que o tema é o último suspiro da cultura clássica japonesa. Tá? Então, aqui, ó, o título motor, Kyoto Before the Fall, Life, pá. Você vai caminhar por um mundo que sabia que estava acabando. Vocês estão vendo qual que é as promessas, que são todas mais ou menos do mesmo título do que estava dizendo lá no Team Reborn, e é isso que vocês têm que ter, essa percepção. Ó, aqui é o Team Reborn Story, tá? Como reconhecer, aqui a gente está falando como que acabou Lisboa naquela época por causa de certas coisas, eu não vi o roteiro, tá?
Aqui está falando sobre a peste bubônica, como que aqui acabou, como que a civilização passava fome, vivia com os ratos. Olha ali, ó, pode ver que dentro da thumbnail aqui, ó, mostra ratos, aqui ó, na primeira entrada aqui também ratos, então deve ter algo sobre isso falando. É aqui, dentro dos nossos novos blueprints de novos canais, sem copiar aquele lá. Aqui a gente está falando, ó, no Japão, a gente está falando aqui, ó, que a gente vai viver em um Japão fechado, segundo antes de um mundo invadir. Não fala sobre doença em si, mas fala sobre algo que vai acontecer, sabe? Tipo, que nem ali falou sobre doença, falou sobre algo que estava para vir acontecer, ninguém sabia. Aqui em Roma, a gente está falando assim, ó, que não era sobre batalhas, é sobre que as pessoas, né, é sobre pessoas achando que amanhã existia. Tá? Então, o que ele está dizendo ali? Ó, mercados, banhos, ruas, corrupção, soldados cansados, sensações e império. E do dia para a noite, Roma caiu. Tá? Não se preocupavam com amanhã. Entendeu? Então, ali, ó, traz o que o algoritmo ama. Roma, autoridade histórica instantânea, normalidade, tá? E mais um feio. Tá? Então, uma dissonância cognitiva brutal, retenção alta, porque tem contraste emocional. Vamos lá, Kyoto, beleza ritual que a gente viu lá, e aqui tá dizendo, olha a promessa implícita, tá? Que o canal tá te prometendo, né? Que a gente vai caminhar por um mundo que sabia que estava acabando. Já é outra percepção, aqui eles não sabiam, aqui eles nem faziam ideia, porque eles viviam achando que o amanhã sempre existia, normal, né? Porque isso está escrito aqui, ó, normalidade decadente, e aqui eles viviam no mundo, aqui está dizendo, explicando como é que você vai viver em um Japão fechado, segundo antes do mundo invadir. Então aqui ele está trazendo essa percepção de que a gente vai caminhar para o mundo que a gente sabia, ó, em tantos dias vai acabar. Então Kyoto sabia disso. Como que eles faziam, como que eles viviam, né? Então as âncoras narrativas, templos, geishas, cerimônias, samurais sem função, pressão do mundo moderno, beleza como resistência. Então aqui está trazendo tudo isso. Guimarães, tá? O nascimento antes do mito, posição psicológica, origem humilde, identidade de informação. Aqui não é um colapso, tá? Aqui a gente está falando sobre colapso. Aqui é antes de Portugal existir como aldeia. Antes de Portugal, a gente não está falando nem de Lisboa, é Portugal. Então, ó, o tema é o dia a dia antes de uma nação nascer. Você tá entendendo? Que, tipo, é outra parada muito doida, mano. E a promessa implícita é tipo assim, ó, não é uma lenda. Não é lenda, não é coisa contada, fake news. É vida real antes da história virar um mito. E é por isso que é forte. Estão entendendo? Então, tipo assim, aqui dentro desse tema, dentro desse canal, vão ter âncoras narrativas, que são Vila Fortificada, o medo e a fé de uma sobrevivência, Afonso Henrique Jovem, não sei quem é, não estudei sobre isso, sensação de algo nascendo sem nome, tá? Então, por que o algoritmo ama? Origem da nação, orgulho mais curiosidade, funciona forte em Portugal e fora, história antes do nome é raríssima, tá? Então, ó, como a gente já tem um nicho validado, ó, aqui a gente tem um nicho validado dizendo sobre um colapso que aconteceu em Lisboa. Aqui a gente tem um nicho falando porque é de Portugal também, só que aqui a gente está trazendo a história de como tudo iniciou antes de Portugal iniciar. Como que era? E se a gente trazer isso detalhado, por quê? Porque são coisas que os livros não dizem. Onde que a gente está aqui em cima? Que nem eu falei para vocês lá. Tem coisas aqui que a gente lê um título ali que estava dizendo, coisas que os livros não dizem. E é isso que a gente vai dizer. Trazer essa imersão, essas coisas diferentes. E é por isso que tem tantos acessos sobre isso. Tá? Aqui tem um padrão oculto que une os quatro. Ó. Dá para a gente, né? Todos seguem o DNA vencedor. Tá? Então dá para fazer uma misturança e testar para ver qual é. Que é um local conhecido, um momento invisível, a vida normal e antes da ruptura. Tá? Isso cria CTR alto, retenção longa e comentários emocionantes, como nunca vi assim. Tá? Isso aqui estava aqui dentro dos comentários que a gente pegou. Então tem gente que nunca viu nessa percepção. Como? Por que tu acha que está dando certo histórias da Bíblia, rapaziada? A Bíblia ela não tem um filme. Não tem um filme.
explicando como era realmente. A gente lê a Bíblia, a gente imagina e traz a nossa memória, a nossa visão, para os nossos sentimentos, aquilo lá. A Paixão de Cristo foi um sucesso por quê? Porque foi um dos filmes mais realistas, contando sobre a história de Jesus e bababá, bababá, bababá. Entendeu? Canais de histórias que falam sobre a história da Bíblia, que agora tem VO3 e estão trazendo muitas coisas diferentes de edição, de onda, de monstros marinhos e baleia lá, como tem a Bíblia em 1 minuto lá, que os caras fazem 1 minutinho de VO3 ali explicando a Bíblia assim muito rápido, mano. Mais de milhões de acessos. Por quê? Porque são coisas que a gente quer saber, mas como nos contam ou como a gente lê, a gente não tem a percepção visual como que aquilo ali surgiu ou como era naquela época. Então, por isso que eles dizem, nunca vi assim. Entendeu? E por isso que eles também comentam, cara, faz um de Japão, porque eles têm dúvidas e questões sobre isso, tá? Então, aqui embaixo, o nosso agente ele já nos traz algumas sugestões, ó. Quero dizer qual deles dá mais view primeiro, transforme isso num mapa completo de canal, construa um título perfeito, mais uma thumb mental para cada um deles. Não, eu quero fazer de Roma, mano. Eu quero fazer de Roma. Fazer de Roma. Vamos criar a estrutura do canal do zero, tá? Perfeita. Que vai viralizar. Então agora, mano, criar um canal não é só pegar um nicho, trazer lá, mano, canais lucrativos, canais que dão dinheiro, canais como esse do Tim, ele não copiou de um cara lá e jogou pra cá e tá tudo certo, entendeu? Pode ter sido, mas existe um canal que trouxe essa ideia, tá? Digamos que esse aqui é o canal do Tim que trouxe a ideia. Cara, tive uma ideia, conversei com o meu chat, tive uma ideia de trazer isso que a gente tá fazendo, entendeu? A gente tá fazendo isso, a gente tá gerando uma ideia nova. Tá? Então aqui a gente está falando sobre Roma, colapso que ninguém vivia. É um canal novo. A gente pesquisou. Cara, tem que pesquisar. Não adianta só pedir para o chat, mandar 10 títulos, a partir daquele título gerar um roteiro. Não, mano. Estrutura do canal, estratégia, roteiro, estrutura de roteiro antes de criar um roteiro, entender quais são os ganchos, o que é cauda longa. Mano, isso é estudo, isso é trabalho, mano. Não é brincadeira. Se tu quer ganhar bem, baixa a cabeça, estudar e aplicar, entender, tá bom? Mano, é fácil, entendeu? Por quê? Porque eu tô aqui, eu tô sentado numa cadeira boa de R$2.000, tenho com meus 3 computadores aqui, sabe? Tô dentro da minha casa. Mano, não tem que pegar busão lotado, não tenho que aturar chefe enchendo o saco, tá ligado? Não tem que me fuder numa CLT, sabe? Mano, é fácil. É tu aprender e aplicar. Aprender e aplicar e a mente de criador sempre querendo, mano, eu preciso entender isso, eu preciso entender por que isso aqui deu view, por que isso aqui não deu view, por que esse título carrega um tema bom, por que esse aqui não deu certo, por que o algoritmo imprimiu 8.000 e entregou para 500 pessoas. Mano, vocês têm que estar desconfortáveis, entendeu? Porque, mano, é coisa de, tipo assim, hoje tá de boa, mas é coisa de perder o sono, entendeu? Porque, mano, eu sei o que é no meu início. Meu início, cara, foi foda e eu dependia disso aqui. Eu saí de um emprego e falei, vai dar certo. E eu fiz dar certo no primeiro mês. Primeiro mês já monetizei um canal, já ganhei a renda e a partir dali eu comecei a quase não dormir, porque eu queria entender por que alguns canais dão certo e alguns canais não dão certo. Entende? Então não existe mágica, não existe o segredo milionário que eu vou te entregar numa mentoria de 34K. Mano, é entender como que funciona o público e ver o que tu vai entregar para esse público consumir. Cara, a Nike faz um estudo de pesquisa, tá? Ó, nada a ver, mas olha só, faz um estudo de pesquisa com jogador, com todo mundo, blá, 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 cria um tênis, entendeu? E a partir dessa criação desse tênis, ele vende para esse público, entendeu? Tem tênis da Nike que é top, tem tênis da Nike que é uma merda, mas não deixa de vender, por causa que eu não gostei, por causa que eu não me interessei, entendeu?
fazem referência. É claro que entra marketing, jogador para forçar a venda, insinuar, porque ó, o jogador tal tá usando e tal, não sei quem apareceu em tal festa e bababá. Isso é jogada de marketing. Mas quando eles fazem um tênis, eles já têm percepção em qual tipo de público eles querem atingir. E quando tu faz um título, quando tu faz um roteiro, quando tu faz um vídeo, quando tu cria um canal, tu pega só o que tá dando certo dentro do YouTube e cria algo novo. A partir dali, tu não copia ninguém. A partir dali, os outros te copiam, entendeu? Então, quem te copia é quem não sabe fazer. Porque, tipo assim, tu descobriu um tema top. Se tu sabe fazer, tu não precisa copiar o canal do cara. Tu vai lá e tu vai copiar o tema do cara que tá em alta, que o YouTube tá distribuindo. E a partir daquele tema que tá distribuindo, tu vai criar um outro canal novo. Entendeu? E é assim que tu vai escalando canais novos e tu vai ganhando muita grana. Ah, mas como tu ganha 300 mil, 1 milhão? Mano, é na sorte, tá? É sorte. É 100, 50, 60 vídeos até pum. Aí tu tem 5, 6 canal, com cada um dá 50 mil, quando tu vê tu tá fazendo 300 mil, 400 mil. Entendeu? Ou pensamento e pé no chão e execução. Tá ligado? Então, tipo assim, aqui a gente tá trazendo tudo o que realmente eu tento explicar, mano. Essa aqui é uma aula de individual em grupo, tá ligado? Porque é aqui, mano, é na cabeça, é a forma que vocês pensam. E o YouTube mano, é o tema pro público certo, velho. Quando vocês descobrirem isso aí, cara, vocês vão ficar ricos, cara. Vocês vão mudar a vida de vocês, mano. Entendeu? É isso, é a mentalidade do criador, tu saber as brechas, entender o público, o que eles querem. Não é tu pegar lá, de novo, pegar uma porra de um canal que tá bombando e jogar para outro país, cara. Pô, isso é burrice, mano. Por mais que dê dinheiro, quando acontecer a merda que aconteceu agora, tem um monte de pessoas assim, cara, o que vai ser da minha vida? Olha esse YouTube, mano. Eu não sei como é que tá o algoritmo de vocês, mas o do meu canal, como tem bastante... eu sigo bastante criadores também, porque é isso que faz a minha bolha distribuir para outras pessoas que têm o mesmo interesse de criadores, mano. Parece um monte de gente chorando, choramingando. Porque o YouTube tá destruindo famílias, porque não sei o quê. Destruindo do quê, cara? Tu não entende de porra nenhuma do teu trabalho, tu tá lidando com a sorte, com títulos, e o YouTube tá destruindo. Então o YouTube tá destruindo todas as famílias de todos os canais que estão ganhando dinheiro. Só a tua que ele decidiu foder a tua vida, mano. Ou é tu que pegou um nicho, aficionou naquilo, pegou um método e foi, deu certo, ganhou dinheiro, monetizou várias coisas. Agora que não existe mais isso, tu não sabe fazer. Entendeu? Tu não sabe fazer outra coisa. Aí tu quer arrumar desculpa de quê? Porque agora é edição. Não, porque agora é thumb. Não, o algoritmo mudou, agora é o Gemini. Não existe mais algoritmo, é o Gemini, ele que controla tudo. Mano, pode controlar tudo o que quiser. Isso aqui, o jeito que nós nos gostamos de ver, tipo que nem séries, vídeos, o que a gente gosta não vai mudar. Eles não têm como mudar os nossos gostos. E público é público. Ele pode melhorar o alcance, pode agilizar o entendimento do algoritmo para as pessoas, e foda-se, mano. Porque tudo que ele entrega, ele sempre traz o retorno, e é onde a gente analisa e vê o nosso público direito. E quando tu começa a entender isso, mano, tu começa a romper muito mais. E aí tu não te prende a nicho de porra de história, de não sei o quê. Tu cria qualquer tipo de canal, de tema que vai dar certo, mano. Porque, tipo, não é o tema em si, tá? Eu sei que o YouTube é tema, não é o tema em si. Quando tu entende como trabalha de verdade, mano, tu trabalha com qualquer coisa, entendeu? Tu te limita muito a ser só criador de história. Eu sou o GOAT dos títulos de história. Vai pra merda, mano. Então que seja, sabe? Mas o YouTube é um oceano azul e tem muitas possibilidades. Aqui a gente até falando de história, tá? Isso, sei lá, foi porque a gente tava falando lá dentro do grupo, eu decidi abrir para explicar para vocês. Mas, mano, tem nicho de restauração, tem nicho de fazer bolo. Cara, mano, tem YouTube Dark de fazer bolo. E os caras fazem bolo brasileiro, formigueiro, todos esses bolos que a avó faz para nós. Nega maluca, mano, eles criam com IA, VO3, as receitas e botam para os Estados Unidos e bomba, mano. Tá ligado? Bomba. Bota lá por quê? Porque é cultura, é culinária, é coisa diferente, coisas que eles podem fazer em casa. Entendeu? Sei lá, imaginação, a Nárnia, indo longe.
tá um alemão, tu criou um vídeo de bolo na Alemanha, tá? E tu vai postar, bum, bolo brasileiro que tá fazendo sucesso aqui em Berlim, pum. Foi que nem a porra lá do morango, lá do amor, lá, mano. Entendeu? Então, às vezes tu mesmo acaba criando virais, entendeu? Então, tipo, tem que ter essa mentalidade de aonde que tu vai fazer e tudo com os pés no chão, sem sonhar, que nem esses dias eu tava falando com um moleque ali, o cara veio, não ofendendo de moleque nem nada, o modo que eu falo, mas era um colega de vocês ali falando, mano, meus amigos faz 100 mil, porque outro faz não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê, e eu, mano, calma, velho, primeiro tu vai ter que fazer os primeiros 1.000, depois tu vai fazer os 3.000, e aí sim tu vai pensar em fazer 100, 200, 300, 500, sabe? Mano, pé no chão, trabalho, pé no chão, e tu vai ser recompensado por isso, pelo entendimento e não pelo teu esforço. Porque quanto mais tu estuda, mais conhecimentos tu tem. Quanto mais conhecimentos tu tem, mais assertivo tu se torna. Entende? Então, cara, não tem como errar. Não tem como errar se tu sabe o que tu tá fazendo. Tá bom? É que nem aquela história, né, mano? De tipo, levei o meu carro lá pro cara, o cara me veio com um orçamento que cobrou R$8.000 para arrumar o meu carro. 7.999 era... R$1 era o parafuso e 7.999 era qual? O parafuso, apertar para consertar o carro, entendeu? Então o conhecimento vale muito mais, tá? Do que qualquer coisa. Então, mano, aqui a gente já tem essas nossas perspectivas, os nossos os temas que nós queremos, e aqui eu falei para ele, eu quero fazer de Roma, vamos criar uma estrutura de um canal do zero, perfeita, que vai viralizar. Então aqui ele já entrou, ó, no modo de full title, tá? Que é esse aí de que ele tá entendimento de público e título, gatilhos mentais, e depois ele vem com uma arquitetura do canal do zero, tá? Então, aqui a gente não cria um canal, aqui a gente cria um território que o algoritmo respeita, que é antes da gente criar um canal, é o entendimento de como o nosso canal vai funcionar, tá? Então, ó, a verdade nua e crua antes de qualquer coisa. Se tu fizer história de Roma, que é o que todo mundo faz, tu vai morrer. Tá? Agora, se tu fizer a vida normal dentro de um império que já estava morto, a gente tem a probabilidade. Eu sei que ele dá uma forçada, vai dormir, probabilidade de dar certo. Tá? A porcentagem é muito maior de assertividade. Então, Roma é só o palco. O tema é colapso invisível. Tá? Então, o tema central do canal, e ele não é negociável. A gente não troca esse tipo de tema no canal, e não é vídeo, no canal. Tá? O tema, a vida real dentro dos sistemas que pareciam eternos até não serem mais. Tá? Então, a vida real dentro de Roma que parecia show de bola, né? Até um dia que não foi mais. Como que era? Né? Esse canal não fala da batalha, não fala dos imperadores famosos, e ele não vai falar das datas. Esse aqui não vai falar. A gente pode criar outro. Olha ali, ele mostra. Olha o que a gente vai mostrar dentro do canal. Ó. O padeiro, o soldado cansado, o cidadão comum, o dia absolutamente normal, dentro de um mundo que já estava condenado e que eles nem sabiam que isso ia acontecer. Entendeu? Porque o quê? Falar de batalha, falar de imperador famoso, todo mundo fala, mano. Falar das datas históricas, entendeu? O que a gente tem que mostrar de diferente? A outra visão. Né? E aqui, pobre, rico, enfim... Nome do canal, ele tá trazendo nome do canal, formato mãe, o que define o canal, tá? Então, formato único, a normal day in, bam, bam, bam. Então, esse formato vira uma série infinita, tá? Pra gente testar séries, testar playlists, uma atrás da outra. Se tu conseguir um vídeo em que tu consiga a retenção do público, seja bem editado, um roteiro bem feito, que é o que a gente faz, vai aparecer a tagzinha ali de próximo vídeo, a probabilidade é muito alta de o cara continuar na playlist, tá? E tem aqueles também, se eles entram numa playlist para ver de noite, dormiu, azar é o dele. Vai continuar os vídeos rolando ali do teu canal, bombando, um atrás do outro. Isso aumenta a tua garantia com o algoritmo, ou com o Gemini, que agora não existe mais algoritmo, né? O Gemini, e ele vai te distribuir mais, tu ganha mais confiança, porque o cara entrou no vídeo e continuou na plataforma. O YouTube gosta
de quem se mantém na plataforma. Por quê? Porque cada vídeo que ele acessa tem bastante ads, né? Então, vamos lá. Formato único, tá? Então, esse aqui, então aqui ele tá, ó, formato único, ó, Normal Day in Roma, Normal Night in Constantinopla, Normal Morning in Pompeia, tá? Então, o público entende o conceito em 2 segundos, só para esse título. Olha esse título, olha o tamanho desse título aqui. O Tour de Lisboa em 1700. Existe, esse aqui tu acha que é um super título com 1 milhão de gatilhos emocionais? Tu acha realmente que esse aqui é o título maravilhoso? Ou The Bubonic Plague in the 1300, tá? Tu acha que isso aí realmente é o títulozão, cheio de gatilho emocional, que as pessoas vão clicar porque realmente tocou no coração delas? Não. É o tema de ser uma peste bubônica em 1300, que vai fazer tu clicar. Então o título não importa tanto, tá? Mas bons títulos carregados de bons temas é mais distribuído, tá? Então aqui, ó, quando o título também, como eu gosto de utilizar, mano, no máximo 60 caracteres, como eu falei, com tema e gatilhos emocionais dentro de 60 caracteres. Não utilizo 100, que fica muito grande. A maioria dos espectadores são do celular, mano, a maioria. Então, quando tu vai lá olhar o teu celularzinho lá, vai estar o título quebrado. E aí, se tu não tiver uma thumb chamativa pra caralho, mano, passa despercebido. Aí há muitas impressões e poucos cliques, entendeu? Então, se tu começar a otimizar os títulos, como quem é fã do Diego Alex aí que ele fala, é justamente isso, tá? Isso é uma otimização de título, tá? Tu entregar tudo que tu consegue otimizado dentro de um pequeno espaço, tá? Então, olha lá, posicionamento algoritmo, como que o algoritmo vai se comportar. Esse canal vai competir com Netflix, Histórias Civis, Epic Stories TV, documentários, né? Então ele não vai competir com YouTubers, né? Então ele compete com experiências premiums, né? NatGeo, que traz essas histórias diferentes, sabe? Cara, um canal meu que bombou foi o de Pokémon. Por quê? Porque eu trouxe o NatGeo do Pokémon e ele, tipo assim, mano, pegou muitas visualizações pra caramba, porque era o quê? Era o dia a dia do Pokémon, como que ele nasceu, como que ele cresceu. É tipo Nat Geographic, entendeu? Só que por um nicho seleto. E é isso que eu falo pra vocês também, mano. Tem de Harry Potter, tem de mangá, tem de 1 milhão de coisas aí que tem fanbase, entendeu? O primeiro título, tá? Que é o Marco Zero, o primeiro vídeo, tá? Que é o vídeo fundador do canal, né? Um dia normal em Roma, just before Imperial Pilot, tá? Então, esse título é obrigatório. Ele que vai definir o DNA inteiro do canal. O primeiro vídeo que vai lançar que vai definir o DNA inteiro do canal, do que o canal vai falar e como que ele vai se portar a partir dali, tá? Então, existe uma promessa psicológica no canal, então, que é, você não vai aprender história no meu canal. Você vai viver dentro dela. Como que era a vida do padeiro, como que era a vida do cansado, como um cidadão comum acordava ou saía. Mano, esses tempos, para te ver como que funciona também. Edições em primeira pessoa. Se lembra quando tinha as edições que, mano, eu acho que foi no Instagram, nem sei se no YouTube bombou tanto porque eu não vi. Mas como era o dia a dia, sei lá, lá em Jerusalém, com Jesus, com os discípulos, o dia a dia não sei aonde, que era tudo em primeira pessoa. Mano, explodiu. Então, isso faz muita referência pessoal, cara. Então, ó, a gente vai viver dentro daquela história que está acontecendo e isso pode trazer muitas views, tá? Isso tudo que eu tô falando para vocês são estudos, não tem como te dizer que vai dar certo, que vai... Mano, mas de acordo com a probabilidade, é muito mais provável dar certo isso por causa de todo o tema, todo o estudo, as pessoas, o que já está dando certo, que já tem nicho validado, ó, a gente está fazendo a mesma coisa que isso aqui, só que a gente não está copiando. Tem pessoas que se interessam por esse tipo, ó, de queda, pós-queda, doenças, entende? E vamos convenhamos, né? Nada a ver essas thumb também, né? E um título, tá? Então, o que aconteceu aqui? Tema muito forte e o roteiro muito bem escrito, tá? Por isso.
Vem me dizer que é uma super thumb viral, que nem dos caras que vende curso de thumb viral, ou um super título de mentoria de 45K, tá? Não é. Aqui, vocês têm que ter a percepção. Tema muito forte e roteiro bem escrito, que manteve as pessoas. Se tu reter watch time, mano, o YouTube gosta de watch time. Se tu reter as pessoas no vídeo, isso aqui vai explodir, tá? Continuando, o canal de história, não é lá, não é dia comum, o nome do canal ele nos trouxe, o formato mãe, aqui o posicionamento, a gente já passou, o primeiro vídeo, a promessa, a estrutura do vídeo, tá? Como que viraliza? Uma abertura, tá? Nenhuma data, nem o imperador e nenhuma explicação. Como que ele vai começar? Ele vai começar ali, ó. Bookzinho normal, tá? Chamativo, como vocês estão dizendo lá. Então aí bem começa os blocos do roteiro. Ó, vida normal. Mercados, banhos, ruas, cheiros, barulhos, rotina. Objetivo, normalizar o império. Segundo bloco do roteiro, tá? As rachaduras. Corrupção, soldados mal pagos, infraestrutura falhando, violência normalizada. Objetivo aqui, desconforto crescente. Bloco 3, a ilusão da eternidade. Roma eterna, sempre foi assim, ninguém imagina o fim. Objetivo, uma ironia clássica. Aí chega o bloco 4, que é o encerramento sem catástrofe. Tá? Então, ó, nada de invasão e nada de batalha. Fecha assim. Roma, não sei o que, um dia, nananana. Tá? Então, traduzem aí que dá para ver. Isso força o vídeo. Tá? Então, e aqui ele traz também próximos 6 vídeos de uma linha editorial com o mesmo tema daqui, né? Isso que a gente faz, é uma sequência que treina o algoritmo, tá? Então, um dia normal em Roma, uma noite normal em Roma, como que os soldados, né, todos conversam entre si e todos puxam sessão. Todos conversam entre si e todos buscam sessão. Como eu postei ontem lá no Instagram, cara, não adianta tu ter um vídeo do Normal Day in Home de 500 mil views e aí no próximo tu vem falar do Japão. O público validado de Roma não é o mesmo público validado do Japão. O algoritmo tá indo numa reta, daqui a pouco tu fala, ele vai ter que voltar e iniciar as buscas de novo para quem se interessa no Japão. Então, sempre que tu criar um vídeo, tu vai fazer o molde do vídeo anterior que deu certo. Ah, deu 10, vai fazer 10. Esse aqui deu 20, vai fazer desse aqui que deu 20. Ah, o público não enjoa. Não, é isso que o público se interessa. Se tu tirar disso aí, desse tema, vai ver seus views baixar. E é por isso que vocês perdem muitas views. Tá? Então aqui já está trazendo um exemplo de thumbnail e visual. Por isso, por que isso viraliza? Curiosidade temporal, identificação humana, zero saturação, alta retenção, comentários longos, bind natural, é vergonha absoluta. Esse canal, ele não morre só com trend. Por quê? Porque as pessoas que se interessam com esse tema não são pessoas que se interessam em dancinhas de TikTok ou dessas trends que a gente está vendo e canais virais. Ninguém fala sobre isso, entendeu? Outra coisa, cara, vocês jamais copiem canais que têm mentores, gurus fazendo, tá? Principalmente canal de YouTube. Cara, se eu mostrar esse canal dentro do YouTube lá, não venha copiar isso aqui. Principalmente fazer método malandro, coisa arada. Por quê? Porque assim como tu viu e teve a ideia, outros milhões, sei lá, 300, 400 pessoas que viram o meu vídeo também tiveram a mesma ideia. Todo mundo vai copiar esse canal, entendeu? E aí fica aquele montoeira de gente que ainda não entendeu o processo e aí estão fazendo igual. E aí vão lá, eles vão chegar aqui, em vez de vai ser Lisboa, eles vão botar lá outra cidade de Portugal e vai lá e vai dar 50 views. E aí vai ter outro que vai mudar uma palavrinha também, vai mudar outra view e vai ser a mesma coisa. E aí sim vai saturar o nicho, tá? Então, jamais façam isso. Alguém mostrou lá um nicho promissor, blueprint nele, mesmo tema, novo canal novo falando sobre outra coisa, sem perder o tema antigo, tá? Veredito final, isso aqui não é sobre um canal de Roma, tá? Não é canal sobre Roma, é um formato replicável sobre o colapso dos humanos. Roma é só o primeiro ato, tá? E aí, se vai. Roteiro completo para o vídeo 1. O nome final, mais uma bio perfeita para o canal.
ou mapa de thumbnails que domina esse nicho. Então, o agente ele vai estar sempre te sugerindo coisas para te não parar o teu raciocínio de acordo com esse tema que tu está criando. A partir dali, a gente já tem alguns títulos, tá? Que nem ele trouxe ali, mas a gente pode só criar um roteiro completo, ó. Criar um roteiro completo, tá? Como é que a gente faz, mano? 100%, porque a gente vai falar com IA, né? 100% TTS, na língua inglesa, com, vamos ver, ali ele tem quantos? Tem 20 minutos, tá? 20 minutos dá mais ou menos uns 2.500 palavras, tá? Palavras, tá? Dividido, tá? Em 3 blocos. 2 de 1.000 palavras e 1 de 500. Tá? Assim o roteiro não se perde tanto. Claro, eu estou criando dentro do agente. Dentro do agente tem programação de escritor, enfim, de um monte de coisa. Vamos lá. Cara, quem que a gente conhece que escreve sobre isso? Eu não sei. Vamos lá. Quem escreve ou dirige filmes e livros sobre catástrofes, sei lá, catástrofes, ou Roma, ou Império Romano. Claro, vai ter vários filmes, né? Mas vamos ver um cara bom aqui que ele vai falar aqui. Diversos diretores, Edward Gibbon, A História da Décima do Império Romano. Olha só, Edward Gibbon. O que ele é? Ele é um historiador britânico, né? Monumental, influente, o declínio, declínio, os últimos dias de Pompeia. Olha só o que a gente consegue encontrar aqui, ó. Que a gente vai usar? Estilo de escrita. Edward Gibbon, que o cara que já fez algo muito grande. Edward, blá, 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 que já fez. Steve Saylor, que é o ator popular série de livro de ficção histórica, que é a Roma ou Império, e entre outros, tá? Isso tu vai pesquisando mais e vai vendo quem for. Eu botei esses dois aqui, ele tá trazendo nesse estilo de escrita e retenção, tá? Porque eles escreveram boas, sei lá, artes ou livros, enfim, tá? Então a gente está criando, tá? Ponto. Isso é o que eu devo trazer para ele, porque ele vai trazer, tá? Segunda parte. Primeiro, me traga a estrutura completa do roteiro com gancho, rabo longo e o resto, tá? E o que mais? Tá, estrutura, roteiro, gancho, rabo longo e o cauda longa, rabo longo. Cauda longa e o resto do roteiro, tá? Passo a passo antes de gerarmos ele em si, tá? Vamos ver o que ele vai trazer para nós. Antes de a gente criar um roteiro, a gente traz a estrutura do roteiro, tá? O que ele trouxe ali, ó? Boa, aqui tu tomou uma decisão certa, tá? Antes de escrever qualquer linha, a gente arquitetura a obra. E é exatamente isso que o Gibson e blá, blá, blá estruturam primeiro, beleza, e depois, tá? Então ativou o Ninja Pro, que é o modo que a gente escreve roteiro, escreve título dentro do agente, mais o storytelling clássico, tá? Então ele já te está trazendo tudo para ti, a partir de só esses comandos que eu tô dando, mano, tá? Então aqui, ó, estrutura completa antes de escrever, objetivo do vídeo, criar uma imersão histórica, mais melancolia, inevitável, sem didadismo moderno, sem pressa, sem retenção baseada em antecipação da trágica. Então começa assim, o espectador deve sentir o quê? Isso que tu tem que pensar. Quando alguém vai ver o teu vídeo, o que o cara vai sentir? Quanto tempo tu acha que ele vai ficar lá? Por que ele vai clicar? Essas perguntas é da mentalidade do criador. Então, o que ele deve sentir? Normalidade, conforto, estranheza leve, desgaste invisível, ironia histórica,
e uma tristeza meio que elegante. Então, tipo assim, nunca é um choque direto, sempre é uma elegância decadente, tá? Influência literária, como a gente pediu lá, ó, frases amplas, observacionais, como esse escritor fazia, trazia uma abertura sensorial, cenas vivas, atmosferas. Então é importante não citar os autores no texto, olha só o que ele já traz, coisa que ChatGPT vai trazer, vai trazer, e aqui o agente já em si já está trazendo isso. Então, ó, é importante, não vai citar os autores, não vai, o roteiro não vai ser acadêmico, não vai ser algo acadêmico, chato, de ser como se fosse um estudo da academia, né? E também não pode soar moderno demais, tá bom? Então, o formato geral de todo o nosso roteiro, antes de a gente escrever 2.500 palavras, pronto para TTS friendly, tá? Que é voz de IA, o idioma vai ser inglês, as frases médias são de 12 a 18 palavras, poucos nomes próprios, para não aparecer muita coisa de próprio da história, nada de listas, não vai aparecer lista A, B, C ou D, e uma narrativa, ela é contínua, tá bom? O que dá para fazer a divisão dos blocos? Ó, bloco 1, 1.000 palavras. Normalizar Roma e criar um conforto emocional. Ó o gancho. Como algo tão normal pode acabar? Tá? Estrutura do gancho obrigatória. Cena cotidiana, tom calmo, ironia. Mano, isso que eu duvido, tá? Eu duvido que todos vocês, alguém pode até fazer, mas que todos vocês façam para os vídeos de vocês. Estudar estrutura de gancho, dentro do gancho, colocar cenas, ou um tom calmo, ironia, tipo de linguagem, tudo isso conta para um bom roteiro, tá? Exemplo estrutural, e não é o texto final. Amanhecer, pessoas comuns, império funcionando. Então aqui está dizendo tudo aqui, e aí o espectador relaxa, e relaxar é igual ficar. Desenvolvimento do bloco 1, ó, como é que vai ser a sequência de antes da gente criar a história? A cidade acorda, a rotina urbana, os mercados, banhos, as ruas, a confiança coletiva na eternidade, como que eles não desconfiavam que ia acabar um dia, a Roma como hábito, não como uma glória, as primeiras frases irônicas, né, que aparece ali, e depois tem a retenção do vídeo, aqui vem de um conforto, fluidez e sensação, então te trazendo do que vai causar aqui. Aí tem microgancho da transição, tá, que é criar um leve conforto. Estrutura, algo parece funcionar, exige esforço demais, frase aponta desgaste no colapso, e aí depois a gente passa para o bloco 2 da narrativa, que aqui é instalar uma decadência silenciosa. Então, estou trazendo mais denso, mais lento, mais receptivo, e aqui entra o Gibson puro, né? Decadência como processo e não como um evento, tá? Desenvolvimento do bloco 2, como que funciona? Os soldados cansados e não são heróicos, administração pesada de Roma, corrupção banal, sem vilões claros, mas como ao todos, né, pessoas que viviam em Roma e compravam mentorias piratas no Telegram, tá ligado? Acontece. Infraestrutura exigindo manutenção constante, normalização do declínio. Tá bom? Então, nada vai explodir, nada vai desabar, tudo cansa. Tá tudo ruim naquela lá e ninguém ainda sabe de nada, mas tá vivendo que nem a gente tá vivendo hoje. Né? A gente sabe que a gente tem uma bomba no nosso rabo dirigindo o país, mas vamos ver até quando isso vai dar. Tá? Microganchos internos, tá bom? Então, 2 ou 3 espalhados. Sempre no formato, tá? Então, observação calma, nananana. Isso aqui tudo é a estrutura do nosso roteiro. Tudo isso vai ser aplicado pelo que a gente está trazendo, o agente está trazendo. Tá? Então, regras, como descrever antes, checklist, final, antes de gerar o texto. Tá? Confirma para mim, o título definitivo então o agente está te falando, é esse aqui mesmo? Porque a partir do título, ele vai começar a um entendimento do roteiro. O tom, qual que vai ser o tom que tu quer pro roteiro? Eu quero mais poético ou analítico. 1 ou 2 pausas sonoras marcadas para o TTS, tá? Qual que é a pergunta final implícita ou totalmente silenciosa? Então, tipo, cruza os braços. Mano, quando tu disser gera, eu escrevo o roteiro sem quebrar nada disso, tá? Quer que eu ajuste a estrutura ou tá perfeito para avançar? A estrutura eu gostei, tá? Se eu quisesse mudar alguma coisa, eu ia falar, mano, lá nas regras de ouro, tu vai falar isso ao invés disso. Pronto, beleza. Tá? Então, se a estrutura tá boa, eu não gosto de chat.
Pega a estrutura, joga dentro do cloud, tá? Então, a partir da estrutura, a gente joga dentro do cloud, tá? Vamos lá. Checklist, o título definitivo é 1, sim, tá? 2, eu quero ele mais emocional. 3, uma ou duas pausas. 3, eu quero uma pausa só. Tá? E 4, qual que é a pergunta implícita totalmente silenciosa? Totalmente silenciosa. Pode criar o bloco 1 em português e depois a gente faz a transferência de língua para o inglês e fala, como é que fala? Esqueci agora. Em fala de território. Não é território, mas é nativo. Agora me lembrei. Ó, o Araújo Dark tá aí. Vamos lá, então, tá? Vou criar o bloco 1. Ó, o sol nasceu sobre Roma, como haviam nascido por incontáveis gerações, sem alarde, sem pressa, sem consciência de si mesmo. A luz escondia pelas colinas, tocava o telhado dos gastos e descia lentamente até as ruas estreitas, onde a cidade despertava mais por hábito do que por vontade. As portas se abriam, os passos começavam a ecoar e o mundo seguia. Homens atravessavam os becos carregando mercadoria simples. Mulheres varriam a poeira acumulada da noite anterior. Crianças corriam entre sombras longas, ainda sem saber o peso do nome que carregavam ao nascer. Para elas, Roma não era o império, era apenas um lugar onde se vivia. E aqui vai para o bloco 2, a gente pode ajustar o tom do roteiro, ele reescrever, e depois segue com a mesma queda silenciosa, que é a segunda parte do roteiro, e depois a gente traduz, né, adaptado. Ó, eu adapto e ele não traduz. Tá? A diferença é o quê? Quando tu tá gerando um roteiro em português e tu vai traduzir ele por inglês, tu nunca traduz, tá? Tu sempre adapta. Ó, adapta esse roteiro para o inglês. Aí ele vai te trazer um roteiro em inglês adaptado com as falas, com o jeito, costume, como era falado na época, daquele jeito lá nos Estados Unidos. Isso tudo o chat, a inteligência artificial consegue entender. Se tu pedir para traduzir, ele vai traduzir palavra por palavra e não vai fazer contexto algum, ninguém vai ficar parado aí nos teus vídeos, tá bom? Mano, espero que vocês tenham entendido, tá? Daqui, segue a gente, segue novos roteiros e assim vocês vão construir, tá? Aqui vem a edição, vem tu baixar, colocar a DTR, colocar as vozes e tudo mais. O título a gente já criou, depois tu vai criar uma thumbnail. Então, já que a gente está utilizando um tema muito forte, a gente vê que thumbnail não precisa nem se esforçar muito, tá? É isso. Vamos entrar aqui, só vamos ver aqui quanto tempo demorou para ele alcançar todos esses 47 mil views. Porque, ó, quando a gente falou lá, tem que postar todo dia. Vamos ver. Quando vê, foi algo viral. Olha quantos dias demorou, tá? Olha quantos dias demorou para ele alcançar. Ó, 0 dias, tá? 2 dias. Um dia depois da publicação, rapaziada. 77 views. Vamos lá. 2 dias depois. 3 dias depois, tá? 173 views. Foi. YouTube tá aqui, analisando o algoritmo. Vamos lá. 5 dias depois. 174. Pera aí. Ele não pegou aqui. Mas 6 dias depois da publicação, 191. E aí, ó, 6 dias depois, aconteceu alguma coisa no 6º dia, que o YouTube encontrou o público, ó, 3 mil. 2 dias depois, 1 dia depois, 3 mil. Ó, 6 dias depois, 191. 7 dias depois, 1.400. 1 dia depois dos 1.400, 8 dias, né? 8 dias, 3 mil. Aí foi 9 mil, 10 mil, pum, e foi. 48 mil, tá?
Aqui ele está com 14 dias, tá bom? Em 14 dias. Então não esperem também que vocês vão fazer o blueprint, que vocês vão entender tudo isso que eu expliquei hoje. Cara, expliquei tudo para vocês hoje e que vocês vão postar e no mesmo dia vai dar 1 milhão de views. Entende? Aqui é prova. Vamos lá no outro, ver. Aqui o YouTube já encontrou, tá? Gente interessada no tema. Ele postou outro vídeo 1 semana depois, tá? Então, 1 semana depois ele postou outro vídeo. Esperou o YouTube entregar. E ele postou outro vídeo. Teve 1 semana para editar esse vídeo. E aí, postou esse vídeo no primeiro dia. Primeiro dia, um dia após, né? Passou 24 horas, 340 views. Porque já tinha público semelhante do vídeo passado. Com o mesmo interesse do tema de alguma coisa aconteceu em alguma cidade. 2 dias depois, olha o salto, tá? Olha o salto. De um dia para outro dia, 8 mil views. Depois, de um dia para outro dia, 46 mil. E depois ele foi 4 dias, 5 dias e 6 dias. Ele tá com 340 mil. Tá? E isso aqui, não, isso aqui vai pegar 500 mil views. Fácil. Tá bom, rapaziadinha? Valeu aí por tudo, pelo tempo que vocês estão aqui, né? Não sei quem é que gravou aí, quem não gravou. Mas é isso aí, cara. Eu consegui ensinar vocês, mano. É isso que se faz. É isso que eu faço, é isso que os meus mentorados fazem. E é por isso que a gente tem muitos resultados. Tá? Não tem mistério. Não tem mistério mesmo, cara. Não tem mistério. Fechou? Tamo junto. E vamos pra cima. Tamo ali no nosso grupo trocando ideia. E entre na mentoria, mano. Ou compre um agente. Tamo junto.